Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, participando do World Investor Week de 2020. É um evento realizado pelo Laboratório de Inovação Financeira da CVM e BID. É um prazer estar com o Vasco, o Eduardo, o Matheus e o Caio, falando de um assunto tão em voga, que é o Sandbox. A gente falou ano passado sobre o tema, na época ainda tínhamos só consultas públicas. Esse ano a gente já tem aí a SUSEP, que já tem regulamentação, a CVM, que também já tem a própria regulamentação, e o Banco Central, que está em vias de sair nesses próximos dias a regulamentação. Eu vou passar a palavra agora para o Vasco, que vai fazer as considerações a respeito do evento e também contar um pouco para a gente sobre o Sandbox. Só para deixar todo mundo na mesma página, o Sandbox é a regulamentação que vem para colocar a inovação no setor, né? Um processo que as pessoas ficam num estágio ali com uma legislação mais branda, testando a inovação sobre monitoramento dos órgãos reguladores. Tá? Vasco, por favor. Bom, muito obrigado, Vanessa, pela abertura, pelo convite, por estar organizando aí como integrante do Laboratório de Inovação Financeira, organizando esse evento de hoje, que acontece na Semana Mundial do Investidor. Eu aproveito também para saudar aqui o Matheus, o Eduardo Fraga e colegas dos órgãos reguladores que estão aqui nesse evento. Sempre importante e para a gente uma honra poder contar com a participação dos demais reguladores num tema que é tão relevante para todos os mercados de financeiros do país, e também ao Caio, aqui, Caio Ramalho, pela IBGC. A IBGC é aí uma entidade que tem uma longa relação com a autarquia em vários temas de governança, tema muito importante para nós. Essa semana é uma semana que foi criada há 4 anos pela IOSCO, que é o organismo internacional que reúne os reguladores de mercado de capitais do mundo. Em alguns países, esses reguladores de mercado de capitais são também reguladores de outros mercados, enfim, mas é basicamente um órgão que reúne CVMs. Esse órgão decidiu conduzir uma campanha mundial para educação e proteção dos investidores. Ela começou inicialmente um pouco modesta com os objetivos, mas ela rapidamente se expandiu pelo mundo e hoje nós temos 90 países participando dessa semana. Esse ano, essa semana vai acontecer em semanas diferentes por conta do Covid. O board da IOSCO aprovou uma flexibilização e alguns países vão poder escolher outra semana. Então, teremos milhões de pessoas em todo o mundo beneficiadas por ações que vão discutir temas de interesse do mercado de capitais. Ela também adquiriu uma característica ao longo dos anos que vem sendo reforçada e tem uma íntima relação com o investimento. Ela tem cada vez mais trazido temas que não são temas tradicionais do ponto de vista do interesse do investidor, mas que são temas fundantes assim, para uma visão mais de futuro dos mercados. Então, a temática de fintech tem ganhado força dentro da semana. Também outra temática muito importante é a temática ligada aí à sustentabilidade, agenda de finanças sustentáveis. Então, no ano passado, a gente teve essa parceria com o Laboratório de Inovação Financeira, né, que é uma iniciativa, uma plataforma lançada pelo BID, pela Associação Brasileira de Desenvolvimento, pela CVM e pela GISI, a qual se integraram várias entidades. Hoje são quase 200 entidades e cerca de 600 pessoas participando em grupos de trabalho que tratam desde temas ligados a finanças sustentáveis, à inovação. E ao longo dessa semana nós tivemos vários eventos que o Lab, a Secretaria do Lab também está acompanhando esse evento e pode talvez colocar aqui no chat. Esses eventos ficarão disponíveis
todos foram gravados e serão disponibilizados aos interessados. E nessa temática de tecnologia, eu destaco que tivemos dois dias de eventos falando de tokenização, né, os tokens, e discutindo um protótipo que está sendo pensado dentro do Laboratório de Inovação Financeira, dentro do GT de Fintech, de um security token, como isso poderia ser feito no país, como isso poderia ser regulado, transferido, registrado, liquidado, controlado, com todas as preocupações relativas à proteção do investidor. Então, tivemos também um evento que focou na regulação internacional de security tokens e tivemos também a possibilidade de, num terceiro evento, contar com a CVM de Hong Kong, que apresentou o seu sandbox, enfim, e tivemos uma discussão aí prática sobre a aplicação do sandbox. Então, é uma semana que teve muitos temas de interesse, acho que não só do mercado de capitais, mas acho que dos investidores em geral e do consumidor de serviços financeiros, dos participantes de mercado. E hoje, aqui, é um dia também para a gente especial, porque a gente está encerrando a semana no Brasil esse ano para discutir aqui esse tema que é tão caro, acho que para todos os reguladores do país, que é o Sandbox. Tema esse que surgiu no próprio Lab, um esforço há 2 anos atrás, que o Banco Central, a SUSEP, e o Ministro, sob uma orientação, ali, uma atuação da SPE, trabalharam juntos para pensar em guidelines, orientações, para que tivéssemos aí um sandbox ou sandboxes que fossem compatíveis entre si. Então, a semana está disponível no site Semana Nacional, Semana Mundial do Investidor, que a CVM lançou, e está disponível também aí no mundo inteiro o site worldinvestorweek.org, que é um site da IOSCO. Trazendo acho que depois dessa apresentação aqui, mais geral da semana, e ainda temos alguns eventos para quem quiser assistir, eu queria comentar aqui um pouco do nosso próprio sandbox, que foi, como resultado dessas discussões, de um alinhamento muito próximo com o Banco Central e também com a SUSEP, lançado esse ano por meio da instituição CVM 626, que criou o regime do sandbox regulatório, um ambiente regulatório aí de experimentação, de prototipagem, que foi lançado pela CVM em maio desse ano. Essa norma passou por uma audiência pública, já foi divulgado com o resultado da audiência pública da CVM, e, na sequência, o colegiado da CVM aprovou e o presidente da CVM editou uma portaria CVM-PT 75 desse ano, que criou o Comitê de Sandbox. O comitê esse que vai operacionalizar o regime de sandbox da CVM, conforme previsto no artigo 2º, inciso 3 da instrução CVM 626. Para quem quiser mais informações sobre o nosso regime de sandbox, o sandbox regulatório da CVM, eu menciono que na página da CVM, cvm.gov.br, a semelhança também do que já fez a SUSEP, enfim, nós disponibilizamos uma série de perguntas e respostas sobre o sandbox regulatório, com todas as informações, a portaria e também a composição do atual Comitê de Sandbox da CVM, que tem uma composição de várias áreas da CVM. Então, a gente se beneficia da expertise de diferentes áreas, de modo que o comitê possa analisar as propostas que chegarem com uma visão integrada da CVM, e dentro desse comitê um grupo operacional que, enfim, vai acompanhar, inclusive, as fintechs, enfim, que forem selecionadas, e vai ter uma relação mais próxima e, enfim, direta, e um comitê estratégico que envolve 3 áreas da CVM, a nossa Superintendência de Proteção e Orientação a Investidores, que é a área também, que é o ponto focal na CVM do Lab de Inovação Financeira, a Superintendência de Desenvolvimento de Mercado, do Antônio,
Interbanger, que é a superintendência que cuida na CVM da regulação, e a assessoria econômica da CVM de riscos, que é do Bruno Luna, que tem também um papel importantíssimo, tem um centro de excelência em dados dentro da estrutura da autarquia. Então, essas 3 áreas, junto com as demais representantes das demais áreas, então a gente tem aí um comitê com 3 superintendentes e diversos servidores. Os trabalhos, acho que a gente vai ter um espaço para perguntas aqui, eu posso entrar em informações que dizem respeito ao nosso comitê, como ele funciona, as informações que estão disponíveis, mas eu queria atualizar também a todos um pouco de como os trabalhos estão seguindo aí lá na CVM. Atualmente o comitê é presidido, ele tem uma presidência rotativa pela Superintendência de Desenvolvimento do Mercado. O Antônio não pôde estar aqui hoje, então estou representando aqui os colegas e comento que desde a criação do comitê nós estamos trabalhando para que seja feito aí os passos complementares necessários para que o Sandbox comece a funcionar. Esse processo vai se iniciar por um comunicado ao mercado, esse comunicado, uma informação ao mercado que será disponibilizado na página da CVM e vai trazer, como está previsto na regulação, o cronograma para recebimento e análise das propostas que vão ser trazidas à CVM, enfim, e vão ser analisados. Esse comunicado, ele precisa ser aprovado pelo colegiado da CVM, então não é algo que a gente faz sem uma supervisão da entidade máxima da CVM, da direção da CVM, e ele trará, assim, algumas regras importantes para os possíveis interessados. Eu destaco, especialmente, como está previsto na instrução, os critérios de elegibilidade, né, que é aquilo que nós vamos exigir das propostas, que elas vão ter que apresentar para que possamos aplicar a essas propostas os critérios de seleção e de priorização que vão ser aplicáveis, o que está sendo objeto de discussão interna. Em breve será divulgado aí ao mercado. A gente pode ter algumas indicações de número máximo e mínimo de proponentes, podemos também restringir a admissão de participantes àqueles que exerçam uma ou mais atividades regulamentadas definidas pela CVM. Então, esse documento vai expressar as escolhas que vão ser feitas ou sugeridas por esse comitê e vão ser aprovadas pelo colegiado da CVM para que então sejam publicadas. A nossa análise, com uma ressalva que nós estamos falando aqui ainda no momento preliminar, não temos ainda esse documento público, ele está sendo discutido e evidentemente não temos já a experiência, a SUSEP está mais à frente, enfim, na experiência prática de conduzir o Sandbox no âmbito do mercado de seguros, mas nós temos aqui algumas ideias de critérios e propostas de critérios de seleção e utilização que vão ser considerados, né? E são temas como o grau de presença e relevância de inovação tecnológica, certamente uma questão que é importante é o impacto na inclusão financeira, né? Isso vai, de fato, ajudar a ter mais inclusão financeira, vai ser mais eficiente, vai ter algum modelo de negócio inovador, né? Então, esses são temas que vão ser, acho que, mais detalhados agora, assim que esse documento for publicado. Como eu falei, esses 2 núcleos estão trabalhando em conjunto, o núcleo estratégico e o núcleo operacional, né? E esse comitê, ele, ao estabelecer o processo de admissão, a proposta, né, e as recomendações para o colegiado de critérios de seleção e priorização que tem que ser motivados, vai fazer o trabalho, sim, de, a partir daí, disponibilizar as informações no site da CVM, certamente com a disponibilização de um formulário de inscrição que vai ter campos que facilitem o preenchimento e, especialmente do nosso lado, a análise dessas informações, né? Para que aí os interessados possam declarar essas informações, respondendo perguntas específicas
que vão estar orientados conforme os critérios. A partir desse recebimento dessas informações e dúvidas poderão ser tiradas, enfim, nós partiremos para classificar as propostas elegíveis, né, por meio desse critério, aí, com um sistema com critérios transparentes que vão vão resultar, portanto, na decisão quanto àquelas entidades que serão admitidas, né, considerando todos esses fatores. Saindo um pouco da discussão dos procedimentos e dos passos para que, de fato, ele comece a funcionar, eu também gostaria de comentar um pouco do que a gente tem discutido com os participantes do mercado, especialmente no Lab de Inovação Financeira, e das questões que a gente percebe que provavelmente serão submetidas ao sandbox. E aí, gostaria de deixar claro que essa é a minha opinião pessoal, não necessariamente a opinião nem dos colegas que estão aqui, nem necessariamente representa a visão do colegiado da CVM. Mas, com base nas tratativas e com diversas reuniões que tivemos com pessoas fintechs que procuraram a CVM para discutir, eu pelo menos estou vendo aí um grande interesse, de fato, por parte de algumas fintechs, de trazer modelos que utilizem criptoativos dentro do mercado. Então, há discussões e interesse de ter, talvez, os valores criptoativos que sejam representativos de valores imobiliários, tokens, e com algumas propostas de soluções para que isso aconteça de uma forma segura, adequada e respeitando aí os princípios de interesse da CVM, né, de proteção do investidor, de eficiência do mercado e redução do risco sistêmico, que são as 3 grandes linhas de atuação dos reguladores da IOSCO no mundo inteiro. Também temos sido contatados, sem entrar em detalhes, por participantes que gostariam de trazer novos modelos e, portanto, inclusive de novos mercados onde os valores mobiliários emitidos em criptoativos poderiam ter alguma relação com esses novos mercados ou possibilidades. Então, acho que há aí um grande campo de expansão e uma possibilidade, de fato, de ter ações concretas, especialmente aquelas que têm um impacto social. A gente tem conversado com muitos entidades que buscam também, pela tecnologia, viabilizar ofertas ou operações que, de outra forma, seriam muito custosas ou não seriam viáveis usando o regramento disponível no mercado. Então, um momento para a gente de bastante relevância esse final de ano agora que está certo, porque até o final do ano as discussões vão avançar e há uma expectativa de ter alguma coisa já pública e pronta para discussão com o mercado. Então, eu convido a todos que estão assistindo que acessem o nosso site cvm.gov.br, consultem as regras do Sandbox, o canal de atendimento, existe um canal de comunicação com o Comitê de Sandbox, encaminhem suas dúvidas e se informem, porque nós esperamos que esse esforço da CVM todo resulte, sim, numa funcionalidade, numa plataforma que possa ser bastante acessada pelos investidores, enfim, pelas fintechs que tenham interesse de submeter suas propostas, como várias disseram, a essa nova plataforma regulatória. Eu estou esgotando aqui o meu tempo, então eu vou parar por aqui nesse comentário mais geral e fico disponível depois para responder as perguntas que porventura forem colocadas aí pelo público. Obrigado, Vanessa. Obrigada, Vasco. É sempre bom ouvir um pouco o que a CVM tem pensado a respeito, saber que a CVM tem se preparado bastante sobre o tema. De fato, tem bastante fintechs querendo participar. Acho que é uma excelente iniciativa a gente chegar, o Brasil ter essa regulamentação. Acho que a gente está muito próximo dos modelos mais desenvolvidos.
Eduardo, queria que você falasse um pouco da regulamentação da SUSEP, vocês que foram os primeiros a publicar regulamentação sobre o tema, então, por favor, tenha a palavra. Bom, obrigado, Vanessa. Obrigado também, em nome da SUSEP, pelo convite. É sempre bom estar em eventos assim, com a CVM, com o Banco Central e conversando sobre esse tema tão interessante, né? E que atrai realmente muita atenção. A gente experimentou isso na SUSEP ao longo desse tempo. Então, agradecer o convite aqui para participar desse evento aqui na Semana Mundial do Investidor. Bom, a gente começou esse processo de regulamentação do sandbox regulatório em meados de 2019, o finalzinho do primeiro semestre de 2019. Em março desse ano, em março de 2020, foram publicados os atos, a resolução CNSP 381 e a circular 595, a circular SUSEP, e 595 ou 598, agora me falhou aqui o número. Enfim, a gente publicou em março e já no final de março a gente... E nosso modelo de sandbox, eu vou abrir aqui uma apresentação rapidinho. Eu espero que vocês estejam vendo aí com tela inteira, tela cheia. Então, a gente, só para passar rápido aqui nas principais características, né, do sandbox que a SUSEP regulamentou no início desse ano, a gente teve como norte uma simplificação, né, grande das regras. A SUSEP, como um supervisor prudencial, ela tem um conjunto de atos normativos que regram muita coisa a respeito da saúde financeira de uma sociedade seguradora, que é uma sociedade que subscreve e retém riscos. Então, seguindo até os padrões internacionais de supervisão de solvência de seguradores, incluindo aí o Solvência 2 e a IAIS, existe uma série de normativos e regramentos a respeito dessa atividade. O que a gente procurou fazer e teve como norte no sandbox regulatório do mercado de seguros foi consolidar todas as informações que o empreendedor fosse necessário para o empreendedor para ele poder operar na sandbox por meio de uma sociedade seguradora de fato, ou seja, subscrevendo e retendo riscos. Então, a gente consolidou e simplificou muito dos normativos nesse conjunto de atos que foram publicados no início de 2020. Essa simplificação foi possível porque são modelos de negócio mais simples, comparados com as sociedades seguradoras chamadas tradicionais, vou colocar entre aspas os tradicionais, porque dentro do sandbox a gente limitou o campo de jogo a linhas de negócios que a gente chama de carteira de riscos massificados. Ou seja, são linhas de negócios em que o ticket, a importância segurada, são menores se a gente comparar com seguros de grandes riscos, não tem um comportamento de cauda longa, né, que a gente chama no mercado de seguros, por exemplo, como seguros de responsabilidade civil, e também não está no escopo do sandbox, por exemplo, produtos de previdência, que tem um caráter de longo prazo. Tá? Então, não faria sentido para a gente colocar dentro do sandbox uma autorização temporária esse tipo de produtos. Então, tendo em vista que o modelo de negócio era simples nesse aspecto, então isso possibilitou que a gente pudesse simplificar os normativos sem abrir mão, obviamente, da segurança, da saúde financeira dessas empresas e do tratamento adequado do cliente. Tá? Então, isso é uma característica da norma, né? A transparência, o tratamento adequado do cliente e alguns requisitos bem mais simplificados de solvência. A gente, no final de março, publicou o primeiro edital. Tá? A forma de participação no sandbox regulatório do mercado de seguros é por meio de um edital. E a gente, em meados de março, assim que a norma foi publicada no início de março, né? Em 10 de março, 12 de março, a gente publicou um edital.
prevendo o início das inscrições, das aplicações em abril de 2020. E aí veio o lockdown, né, o final de março, né, todo o problema que a gente sabe que aconteceu, e a gente suspendeu esse edital, que estava previsto entre abril e maio, e em julho, na verdade a decisão do Conselho Diretor foi no final de junho, né, no meados de junho, mas abrindo um novo edital a partir de meados de julho. Em julho, nós abrimos um novo edital, ainda no meio da pandemia, mas a gente entendia que havia uma demanda para participar, para esses projetos de inovação entrarem no mercado de seguros. Então, a gente, em julho, abriu esse edital. E a gente sempre era perguntado e questionado, e nós nos questionávamos também, né? Era uma questão pertinente, de qual era a demanda. Qual era a demanda estimada para o sandbox regulatório do mercado de seguros, tendo em mente que nós estamos falando de sociedades anônimas, SAs, porque isso é uma previsão legal, né? A gente está falando de um sandbox regulatório, então esse é o tipo de exigência que não era possível flexibilizar. Qual era a demanda que ia haver? E aí a gente estabeleceu um limite de vagas, podendo ser 10, e colocamos um dispositivo que nos permitia a SUSEP selecionar mais 10. Tá? Até caso a demanda fosse elevada, a gente ia ter uma margem de trabalho. O prazo do edital encerrou em meados de agosto, e para uma surpresa muito positiva, tá? Muito positiva mesmo, houve 14 candidatos. 14 candidatos aplicaram ao processo. Tá? Até aqui já estou colocando os resultados desse edital. É curioso falar sobre isso hoje, porque o processo se encerrou ontem. Tá? Então, a gente publicou no site da SUSEP e também saiu no jornal, já hoje de manhã, né? O resultado desse edital do Sandbox Regulatório no Mercado de Seguros. Então, tivemos 14 empresas que aplicaram, um processo totalmente via web de aplicação. 11 foram habilitados. Tá? A gente também constituiu uma comissão para análise dessas propostas, uma comissão multidisciplinar, né, com diferentes departamentos da SUSEP, departamento de solvência, departamento de conduta, departamento de tecnologia da informação, departamento de autorização e licenciamento. Enfim, houve uma análise, houve uma força-tarefa, né, multidisciplinar que fez a análise desses projetos, e 11 foram considerados habilitados, e a gente deu essa notícia ontem no final do dia. A gente tem os critérios de avaliação desses projetos e o critério de elegibilidade, né, para participação, e a documentação, eles estão dispostos nesse conjunto de atos normativos, tá? A resolução CNSP, a circular SUSEP e o edital. E a análise das propostas, obviamente, foi feita com base nos requisitos que lá estavam. Durante o processo, tá, de análise das propostas, foram feitas, além da análise, né, da documentação, e incluindo aí planos de negócio, foram feitas entrevistas com as candidatas, em virtude de ser uma autorização para operar como sociedade seguradora, né, subscrevendo e retendo riscos, há exigências de capital, de aporte de capital. Então, faz parte do processo de autorização a verificação das origens dos recursos, né? Isso faz parte do processo de verificação, além da reputação dos administradores, dos sócios e por aí vai. O processo de autorização, de fato, foi bem mais rápido do que o que costuma se levar nas análises seguradoras tradicionais. Esse também é uma questão que a SUSEP tem investido e vai investir mais ainda, tá? Já no conceito aqui até de
RegTech, SupTech, né, na questão de tecnologia aplicada aos processos de supervisão e regulação. Então, a gente tem projetos de desenvolvimento de ferramentas de inteligência artificial e machine learning para fazer esse processo de autorização ser ainda mais rápido. E, obviamente, que eu estou falando aqui que o processo foi mais célere, mas sem perder de vista, né, a segurança e as checagens necessárias, que, inclusive, estavam previstas nos normativos que disciplinam o sandbox regulatório lá no mercado de seguros. Eu queria colocar, acho que é interessante falar aqui, algumas das novidades que essas propostas estão aportando no mercado de seguros. Tá? A gente espera realmente que isso ajude, não vou falar que vai ser o único ponto, não vai ser o único fato gerador, né? Mas que seja um fato gerador significativo na introdução de nova forma de relacionamento de sociedades seguradoras com seus clientes. A gente tem benchmarks aí internacionais. A Lemonade, por exemplo, é um case super conhecido, né, que fez um IPO de extremo sucesso lá na Bolsa Americana. E ela mesma, em vídeos institucionais, né, ela mostra o quanto os consumidores, aí até norte-americanos, têm de preconceito, né, com o instrumento seguro. Aquela ideia de que a seguradora recebe o prêmio e cria dificuldades para pagar sinistros e por aí vai, e como essas insurtechs estão revertendo essa lógica, né? Então, dentro desse conceito que a gente observou e o que está chegando no mercado de seguros de uma forma geral, né? Obviamente que aqui eu estou colocando de uma forma geral, no que a gente observou nas propostas que chegaram, são modelos de negócios que apostam no engajamento das pessoas, dos segurados, dos clientes. Esse engajamento é uma coisa que a gente tem observado como uma tendência em outras jurisdições, né? Isso, de certa forma, aumenta o comprometimento do cliente, e isso inevitavelmente desemboca numa diminuição de sinistralidade, né? Um comportamento que gera menos sinistros, né? E esses modelos de negócio acabam devolvendo para esse grupo de clientes bônus e cashbacks em função até de uma melhora no perfil da sinistralidade das carteiras. Então, você reverte um pouco aquela lógica, né, da remuneração de que quanto menos eu pago sinistro, mais eu ganho dinheiro, para uma lógica de que eu tiro uma taxa fixa e, se a carteira for excelente, eu divido esse lucro, eu dou esse lucro para os próprios segurados, né? E isso nesse contexto de você aumentar até o engajamento desses grupos. Obviamente, o uso de internet das coisas, né? O uso de devices até para ajudar na precificação e na mensuração do risco. Isso vai muito em linha com os seguros baseados no uso, os seguros intermitentes, seguros sob demanda, né? Se você tem um carro, você não usa seu carro todo dia, por que você tem que pagar um seguro que cobre seu carro todo dia, né? Então, por que você não aciona o seguro somente no momento que você efetivamente vai usar o carro? Então, isso são coisas que estão chegando forte, não só para o automóvel, como para outros tipos de seguros também. Outra coisa que está chegando são as coberturas paramétricas. Tá? Coberturas paramétricas são aquelas que o sinistro é ativado em função de um evento que é medido por algum parâmetro. Tá? A gente usa muito o exemplo do seguro rural, por exemplo, uma cobertura baseada no índice pluviométrico numa determinada região. Se o índice pluviométrico ultrapassar determinado valor, há indenização. Isso traz uma simplificação absurda para o produto, uma melhora na compreensão por parte do segurado, né? Uma redução da assimetria de informação. Então, são produtos que também estão chegando. Atendimento, né, de coberturas a pequenas e médias empresas. Como eu falei, o uso de bonificações e cashback. E a questão dessa devolução de uma remuneração, né, de um bônus em função da carteira não apresentar uma sinistralidade elevada. Outras novidades também que a gente observou nos projetos de uma forma geral foi o uso
do blockchain, né, obviamente, para registrar todos os movimentos das apólices, nesse conceito de smart contracts. Eu acho que isso facilita também até futuramente uma portabilidade de apólices e por aí vai, né? Aquele formato, né, o do it yourself, a experiência centrada no cliente. Então, por exemplo, você vai fazer uma vistoria do seu carro para um seguro de automóvel, você usa o seu celular para gravar ou mandar fotos do seu veículo, e há um algoritmo de inteligência artificial para fazer a leitura de como é o estado do teu carro. A regulação do sinistro ser feita da mesma forma, tá? Você gravar a colisão, o resultado da colisão, né? E submeter isso para um algoritmo. Como eu disse também, a questão dos seguros intermitentes, né? Baseados no uso e sob demanda. E essa questão do uso de algoritmos de inteligência artificial em todas as etapas praticamente do ciclo de vida do produto, desde a aceitação de riscos, a precificação. O upsell aqui é quando o próprio algoritmo verifica uma cobertura que o seu estilo de vida ou a sua forma de viver caberia à venda de um determinado seguro, né? É o chamado upsell. Ou o cross-sell, né? Aquela venda cruzada, quando você identifica uma outra necessidade para o consumidor. E, obviamente, a questão não só do atendimento ao cliente, como detecção de fraudes. Isso é muito forte, principalmente para os seguros de celular. Tá? Muito forte os algoritmos para detecção de fraudes. São algoritmos que têm apresentado uma percentual de acertos enorme. Tá? Um percentual de detecção dessas fraudes, inclusive até depois fazendo comunicações à polícia. Né? E além disso, a questão do uso de novos meios de pagamento, por exemplo, o Pix. Tá? Então, muitas das candidatas colocaram isso, a questão do uso do Pix para pagamentos. Eu vi que o Vasco aqui comentou sobre a questão de criptomoedas, né? E houve também uma consulta a respeito disso para fins de contratação de seguro. Obviamente que enquanto, aqui sob o ponto de vista da SUSEP, né, isso não for reconhecido como meio de pagamento, né, a criptomoeda, fica complicado esse tipo de teste aqui no mercado de seguros. Mas o que a gente tem visto, eventualmente, às vezes, são uma associação de uma insurtech com uma empresa de wallets, né, de criptomoedas. E aí o investidor, ou aquele cara que tem a criptomoeda em carteira e quer comprar um seguro, essa empresa faz a liquidação, transforma em real e repassa para a seguradora, para a insurtech, para fins de contratação de seguro. Aí, nesse caso, não seria um problema, pelo menos sob o ponto de vista da SUSEP, né? Mas, especificamente aqui sobre a questão do sandbox, muitas vão usar o Pix também como meio de pagamento. Então, basicamente, já aqui completando o tempo, eu achei relevante aqui já trazer para vocês, em primeira mão, né, de forma geral, o que está chegando aqui no mercado de seguros em virtude da Sandbox. A gente está muito satisfeito com os resultados iniciais desse primeiro edital. É um processo de aprendizado. A gente está aprendendo também. Inclusive, pontos do edital que a gente acha que podem ser melhorados, a gente vai fazer isso para os próximos. Enfim, faz parte das lições do Sandbox, né? O regulador também revisitar seu arcabouço regulatório e realizar as melhorias, né? Então, é uma via de mão dupla. A gente está muito próximo dessas empresas, vai marcar reuniões de forma periódica para fazer esse acompanhamento. E, além de tudo, até esqueci de comentar, que o monitoramento vai ser todo via APIs. Então, a gente vai receber os dados dessas empresas praticamente real time, se a gente quiser. Né? Então, não tem sistema legado, até porque eles estão começando agora, então não tem legado. Isso facilita muito a gente já começar com uma metodologia muito moderna de recepção de informações e monitoramento à distância. E aí isso acaba diminuindo muito o nosso custo também de supervisão. Então, eram basicamente os recados que eu queria passar. Fico totalmente à disposição aí para perguntas, para o debate, inclusive com os outros colegas daqui do painel. Tá? Obrigado novamente. Passo a palavra de volta. Obrigada, Eduardo. É muito bom a gente saber que pode compartilhar em primeira mão
todas essas informações da SUSEP, toda essa experiência, saber que ontem mesmo terminou o processo e que a gente aqui já está falando sobre ele. Então, acho super importante. Agradeço. E, então, gostaria de ouvir o que o Matheus tem a dizer da tão próxima regulamentação de sandbox no Banco Central. Bom, boa tarde a todo mundo. Gostaria de agradecer, em nome do Banco Central, pelo convite para participar desse evento, para falar desse tema tão interessante, né, tão em voga aí com relação ao sandbox regulatório. Obrigado também pela participação aí, pela CVM, pelo SUSEP, participar da Semana Mundial do Investidor. E em relação ao tema, como todo mundo sabe, né, o Banco Central ainda não soltou a regulamentação. A gente vem estudando o tema com bastante profundidade e até por conta disso, assim, acho que todo mundo que trabalha com regulação sabe que, assim, tem que tomar sempre muito cuidado antes de antes de editar uma norma. Então, um pouco com base nisso que a gente está, e também por ser um tema muito novo. No caso do Banco Central, não é só a regulamentação do Banco Central, também é uma regulamentação do Conselho Monetário Nacional, então isso torna as coisas também, às vezes, um pouquinho mais complicadas, fazer essa separação. Mas, em geral, as coisas estão correndo bem e a gente espera que muito em breve saia essa regulamentação. Um pouco, até para comentar um pouquinho do histórico das discussões, eu acho que o Eduardo já trouxe, já falou, comentou um pouco, o Vasco também. As discussões, na verdade, no Banco Central, elas começaram até antes, assim, a gente veio acompanhando o trabalho que o FCA estava fazendo lá no Reino Unido. Depois acompanhou também trabalhos que outros reguladores da Ásia, principalmente, Singapura, Hong Kong, fizeram também com a regulamentação de sandbox regulatório nessas jurisdições. E a gente estava acompanhando, o tema avançou, recuou, mas lá por 2019, até com a questão do LAB, o tema avançou de vez. O Ministério da Economia também se envolveu, soltou diretrizes, teve aquela publicação de um comunicado conjunto, né, do Ministério da Economia na questão da SPE, junto com o Banco Central, CVM e SUSEP. E aí a gente então se comprometeu a fazer montar mesmo uma estrutura de sandbox regulatório no Banco Central. O Banco Central já vinha tratando desses temas de inovação. Eu gosto de traçar um início ali, né, por volta de 2013, quando saiu a Lei 12.865, que instituiu a questão dos arranjos de pagamento e das instituições de pagamento. A partir dali, a gente já viu uma grande revolução nesse mercado. A gente também, ao longo desse período, que começou muita discussão da relação da entrada das fintechs no mercado. Em 2013, ainda não se falava muito nesse termo, pelo menos não aqui no Brasil. A Resolução 4656 do Conselho Monetário. Também dispomos sobre a questão de segurança cibernética, Resolução 4658 do Conselho Monetário também. E isso veio culminar agora, em 2020, com o Open Banking e com o PIX. E aí, naturalmente, a gente percebe que tem muito espaço para um sandbox regulatório do Banco Central e do Conselho Monetário. A gente fica bem claro assim, que o sandbox vai conseguir ajudar bastante no desenvolvimento de projetos relacionados a esses temas que eu falei, né, do Open Banking, do PIX, mas também de outros temas. A gente vê até como o Vasco comentou a questão das finanças sustentáveis, esse tema também está crescendo bastante. Então, também são pontos muito interessantes que a gente espera que a gente vai conseguir discutir no âmbito do sandbox regulatório do Banco Central e do CMN. Assim, eu não posso entrar, de fato, na regulamentação, porque ela ainda não existe, mas até com base também no que foi publicado no final de 2019, na consulta pública, sobre o tema do Banco Central, o que dá para falar, por exemplo,
Questão de participantes. Eu vou falar muito de expectativa, né? Como não tem a norma ainda, a expectativa é que não vai existir uma limitação do tipo de participante, assim, no sentido de que não necessariamente é uma instituição que já é autorizada. Então, a gente deixou aberto, seguindo até as experiências internacionais, né? Pode ser tanto uma instituição que já é uma instituição financeira autorizada, ela pode propor, né, a participação no sandbox, mas também instituições que ainda não são autorizadas também vão poder participar desse processo. A questão de regra de entrada, assim, o que a gente vai olhar, e o que é mais importante, primeiro, são projetos que vão ter que se enquadrar no critério de projeto inovador, que isso vai estar estabelecido na norma quando sair. Então, isso é muito importante para a gente. Tem que ser um projeto inovador. A gente e também, a gente não quer que seja inovação por inovação, simplesmente aplicar uma tecnologia, mas não evoluir em nada. Então, a gente quer que tenha ganhos de eficiência para o mercado. Outro aspecto importante é que tem que estar no âmbito, na esfera de competência do Banco Central do Brasil ou do Conselho Monetário Nacional. Então, isso também é um ponto que não tem como a gente fugir. Na regulamentação, a gente está tentando, ao máximo, criar uma experiência o mais customizada possível. Aí aqui também é um ponto de dificuldade. A gente teve muita conversa com a nossa procuradoria, porque, assim, o sistema jurídico brasileiro, né, com origem romano-germânica, o civil law, então a gente tem a tendência de sempre ter as leis, as regulamentações, entrando muito no detalhe. No caso aqui do sandbox, a gente está tentando deixar o mais solto possível. É claro que, assim, olhando do ponto de vista de risco, a gente vai criar um ambiente seguro, mas a gente tem que dar liberdade para essas instituições conseguirem produzirem e explorarem bastante, né, o segmento financeiro e de pagamentos também. Então, a gente se esforçou bastante para tentar criar regras mínimas que eles vão ter que cumprir, e aí, olhando caso a caso, a gente vai tentando criar colocar algumas restrições que a gente julgar necessárias para a questão de risco mesmo, né? O Banco Central e o Conselho sempre se importam muito com essa questão do risco sistêmico. A gente entende que projetos pequenos, que a gente consegue limitar o tamanho deles, no caso do sandbox, a tendência é que não venham a gerar preocupações nesse sentido, mas a regulamentação, de qualquer maneira, vai trazer prerrogativas para o Banco Central poder solicitar algumas restrições, se for o caso. Duração do sandbox, a tendência é que vai ser de 1 ano, assim como foi o que saiu na consulta pública, né? Então, é tendência de duração de 1 ano, podendo ser prorrogada por mais 1 ano. E aí, a gente percebe que, até pensando também na questão do encerramento do sandbox, o que a gente vê? Uma empresa que entrar no sandbox regulatório do Banco Central, a gente prevê alguns cenários para ela, né? Se a experiência der muito certo, ela já poderia, por exemplo, no primeiro ano, a gente entende que o teste foi muito bem sucedido e ela já tem, aí a gente tem que analisar se a regulamentação vigente à época permite aquele modelo de negócio ser executado. Se não, a gente vai ter que adaptar essa regulamentação, visto que o projeto foi bem sucedido. Então, a gente entendeu que é um modelo de negócio meritório, e aí a gente adapta a regulamentação. Então, por isso que é bom ter um tempo para que o regulador consiga fazer essa adaptação na regulamentação. E até por isso, a gente prevê, então, 1 ano de experiência inicial, podendo ser prorrogada por mais 1, e, se necessário for, ainda 1 ano adicional, podendo chegar até 3 anos, né, no caso específico de, às vezes, de um determinado projeto, para que a gente tenha tempo de adaptar a regulamentação. Então, isso tudo foi muito bem pensado. E na questão do processo de autorização, eu acho que até de maneira bem semelhante ao que a CVM comentou, né, o que o Vasco comentou, a gente vai então olhar aqueles primeiros critérios de admissibilidade,
de estar dentro da esfera de competência do Conselho Monetário Nacional ou do Banco Central, se enquadrar como projeto inovador. A gente vai passar a olhar a questão de reputação ilibada dos controladores e administradores daquela empresa, dar uma olhada na origem dos recursos que vão ser utilizados no projeto, e aí, passando por todos esses crivos, os projetos vão sendo aceitos e a ideia é que, pelo menos nesse primeiro, tenha um limite no número de vagas. O Banco Central não tem condições administrativas, questão de número de funcionários mesmo, para deixar totalmente aberto essa questão do número de vagas. Então, por conta disso, a ideia é que haja um limite. A gente está colocando também na regulamentação, vai ser possível sair uma experiência, né, um ciclo específico por questão de zonas temáticas. É possível, mas nessa primeira a ideia é que seja aberta, mesmo porque de fato é a primeira, então a gente entende que a gente gostaria de ver tudo que o mercado tem a apresentar. Então a ideia é que seja aberta mesmo. Bom, eu acho que eu comentei aqui já quase tudo. Talvez falar um pouquinho das regras aplicáveis. Uma coisa básica do Sandbox é que todas as leis têm que ser cumpridas, então a gente não tem competência para flexibilizar a lei, a gente consegue flexibilizar algumas regulamentações. Então, o que vai ser estabelecido é que o que estiver na regulamentação é aquilo que tem que ser cumprido. Tem outras regulamentações que a gente não flexibilizou. O caso principal, a questão de normas de prevenção à lavagem de dinheiro. Isso é um tema muito importante, a gente não pode flexibilizar. E a gente também colocou bastante comando sobre a questão de proteção ao consumidor. Então, também são pontos bem pacíficos assim, na regulamentação internacional, que o Sandbox ele tem que prestar muita atenção nisso, porque essas empresas, né, que estarão participando, elas vão testar um produto inovador com clientes reais. Então, a gente quer garantir que seja a melhor experiência possível para esses clientes. Eu acho que era basicamente isso que eu tinha falado inicialmente, e fico disponível para as perguntas e para o debate que vai acontecer daqui a pouquinho. Obrigado. Obrigada, Matheus. Realmente a gente está super ansioso por essa regulamentação. Acho que temos pontos aí para discussão. E eu queria agora ouvir um pouco do Caio sobre o ponto de vista de governança, o que a gente tem aí com relação a Sandbox. Legal, obrigado, Vanessa. Bom, obrigado a todo mundo que está nos assistindo, obrigado ao Lab pelo convite, obrigado ao Fialdini Advogados, né? Obrigado, Vanessa, pelo convite. Prazer estar aqui com todos vocês. Escutando nossos colegas falando sobre esse avanço no nosso país, né, em relação ao Sandbox, eu só fico mais animado em relação à questão da governança, da importância da governança corporativa para todo esse processo, principalmente quando a gente fala de governança corporativa para startups e scale-ups. Então, para quem não conhece o IBGC é uma organização sem fins lucrativos, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que é referência nacional em governança. Esse ano o Instituto faz exatamente 25 anos, completa 25 anos, exatamente desenvolvendo programas de capacitação e certificação e advocacy no tema governança corporativa. E aí é importante dizer que no final de 2017, início de 2018, começou a se ter uma discussão importante sobre governança corporativa para startups. E a pergunta que sempre surge é: será que governança corporativa faz sentido para startups que está ainda começando? Mas é importante a gente pensar o que é governança corporativa, né? Que é um sistema pelo qual as empresas, e aí qualquer empresa, desde uma startup até uma grande empresa, e demais organizações públicas e privadas são dirigidas, monitoradas, incentivadas, envolve relacionamento de sócio,
conselho de administração, conselho consultivo, diretoria, órgãos de fiscalização e controle e todos os stakeholders aí no processo. Então, final de 2017, início de 2018, foi constituído no IBGC um grupo de trabalho multidisciplinar exatamente para discutir esse tema, governança corporativa, olhando exatamente essa ótica de startups. Esse grupo de trabalho, a gente começou exatamente desconstruindo um mito sobre governança corporativa. Primeiro dizendo, olha, o que governança não é? Governança não é somente conselho, não é apenas sobre gestão, não é apenas para grandes corporações e definitivamente não é um pacote fechado. Então, pensando nisso, a gente falou, definitivamente isso se encaixa para startups e scale-ups, que precisam, talvez até mais do que grandes corporações, adotarem governança corporativa exatamente por 3 pilares. 1, mitigar riscos e reduzir mortalidade. 2, criar valor. E 3, aumentar liquidez. Então, a gente falou, sim, serve. E governança, obviamente, se você perguntar aí para 10 pessoas, é provável que tenha 11 respostas para o que é startup, mas a gente balizou o conceito como uma organização escalável, de alto potencial econômico, inovadora, e não necessariamente ligada à tecnologia. Isso é muito importante quando a gente pensa em startup. E scale-up é exatamente uma empresa cujo ciclo acelerado de crescimento e criação de riqueza baseia-se na escalabilidade do seu modelo de negócio. Então, tendo isso em perspectiva, esse grupo de trabalho começou a discutir exatamente como é que governança corporativa se encaixava nesse tema startup. E foi feita uma revisão teórica grande sobre o tema, tá? A gente investigou no mundo inteiro e, curiosamente, não tinha nada consolidado. Fizemos várias interações com investidores, obviamente empreendedores, obviamente de startups, né? Escutamos os empreendedores, advogados, agentes do ecossistema, agentes públicos, privados, gestores de venture capital, exatamente para entender um pouco esse olhar sobre governança corporativa. Desenhamos um modelo, voltamos para esses stakeholders exatamente com esse primeiro framework desenhado, fizemos uma audiência interna com mais contribuições, depois uma audiência pública e fizemos uma revisão final. Isso derivou exatamente num trabalho muito interessante, que é esse caderno de governança corporativa para startups e scale-ups, que ele basicamente se propõe a 4 fases: ideação, validação, tração e escala. Então, desde o comecinho, quando aquela startup ainda está no terreno da ideia, também é preciso olhar a governança, desde até quando atinge o tamanho de uma scale-up, já está um crescimento acelerado e aí já faturando alguns milhões. Mas, desde o começo, governança é fundamental para esse processo todo. Então, foi definido pilares de estratégia de sociedade, exatamente para discutir a visão de longo prazo, pessoas e recursos, tecnologia e propriedade intelectual e accountability. E o mais interessante disso tudo foi criado um checklist super simples para as startups e scale-ups tentarem entender o que pode ser feito de governança nesse processo. Olhando, obviamente, transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa. E aí, olhando tudo isso, é interessante que não é um pacote fechado, de novo, porque quando a gente olha determinados segmentos, existem startups que vão precisar ter controles muito mais apurados do que outros setores. Quando a gente fala de sandbox regulatório, muito provavelmente o Banco Central, a CVM, a SUSEP, com toda a propriedade, vão querer accountability dessas startups. Então, dependendo do setor, esses níveis de governança são muito mais necessários, mas não é, de novo, não é um pacote fechado. O mais importante é exatamente as startups, os empreendedores, olharem esse processo como uma construção ao longo do tempo.
E aí, fazendo o link aqui com a discussão do sandbox, o que eu fico muito empolgado é exatamente que os próprios órgãos reguladores podem utilizar, inclusive, esse caderno de governança corporativa na interação com as startups. Por quê? Exatamente por conta da mitigação de risco. Startups é um bicho totalmente assimétrico. Então, a gente não está no mundo de assimetria quando a gente fala tradicional, quando a gente fala de startup. Então, mitigar risco, buscar exatamente geração de valor, sustentabilidade desse processo no longo prazo, é fundamental entender essa construção de governança corporativa, porque afeta todos os stakeholders, tanto aqueles internos quanto externos. E aí, quando a gente fala em regulamentação, é fundamental que essa coisa esteja bem azeitada, esteja bem conectada com as necessidades de todos os players envolvidos. Então, eu não quero me alongar, eu vou jogar essa bola aqui para a gente discutir a importância da governança, obviamente trazendo aí o quanto governança corporativa para startups e scale-ups pode colaborar exatamente com esse processo evolutivo do sandbox regulatório no Brasil. Obrigada, Caio. É um prazer ter você aqui junto com a gente, discutindo esses assuntos que são importantes para as empresas nesse momento de sandbox e de ideação do tema. Eu vou fazer uma pergunta. A primeira pergunta que eu vou fazer é relacionada à SUSEP, Bacen, a CVM, que eu gostaria que vocês comentassem o que a gente está falando de 3 regulamentações diferentes, cada um dos órgãos com uma regulamentação, que são regulamentações relacionadas aos temas que cada um cuida. Mas o que eu gostaria de saber, se a gente tem uma empresa que ela está mais ou menos num limbo entre um órgão e outro, o que a gente faz? Como é que os órgãos pretendem cuidar desses temas? A gente vai ter um órgão sobre o outro, vai ter eventualmente o trabalho de um órgão junto com o outro, um órgão vai mandar aquele, se entender que não é um assunto da sua competência, vai mandar para outro órgão. Eu queria que vocês comentassem. Eu vou fazer na sequência que foi falado, acho que primeiro fala o Vasco, depois o Eduardo e depois o Matheus sobre o assunto. Sim, talvez o Matheus possa ter uma posição um pouco mais atualizada dessas discussões, mas acho que desde que esse tema foi trazido para nós lá em 2019, começamos a trabalhar, a necessidade de integração e comunicação tem sido, acho que uma constante, um princípio, né, do nosso trabalho, porque ele é para benefício do mercado, do país. Então, temos discutido, eu participei de algumas reuniões onde isso foi discutido, a forma de colaboração quando nós tivermos um pleito que eventualmente exija uma análise de outro regulador. Me parece, e evidentemente falando numa temática de inovação, onde vão ser trazidos modelos de negócio inovadores, é muito arriscado dar uma opinião, mas me parece que a gente provavelmente vai ter mais questões com o Banco Central, mas a gente não descarta que eventualmente tem algum aplicativo, alguma que exija aí uma colaboração com a SUSEP. Mas assim, a gente está achando que vai ter muito mais BC-CVM do que talvez CVM-SUSEP. Um outro ponto que eu também acho que pode ser colocado aqui, e num debate de ideias, né, também é que alguns mercados que não são mercados financeiros, ou pelo menos regulados por nós, estão pensando em alguns desenhos que eventualmente vão ficar na nossa área. Então, por exemplo, a CVM regula derivativos. Então, eventualmente, contratos do que quer que sejam derivativos, caem na competência da CVM. Então, eu acredito que pode ocorrer também
algum produto, algum modelo de negócio inovador que vai ter uma perna num mercado que não é regulado nem pelo BC, nem pela SUSEP, mas que vai estar conosco porque está se buscando fazer ali uma operação de mercado de capitais. Eu já, sem adentrar em detalhes, a gente já viu isso ser suscitado aqui. Então, é uma coisa a pensar se no futuro isso não poderia ser ampliado, porque o sandbox, e aí na nossa, pelo menos na minha interpretação, ele não é exclusivamente para sistema financeiro, ele é para qualquer atividade que exija uma autorização do Estado, uma permissão do Estado. Então, eventualmente, você poderia ter um sandbox que incorporasse outros órgãos da administração pública que tenham poderes regulatórios também. Então, eu não respondi e trouxe uma provocação, mas eu acho que faz parte da discussão, né? Eu espero. Quer dizer, eu espero estar certo. Eduardo, por favor. Oi. Ajude a gente com essa resposta. Eu concordo aí com o que o Vasco falou, e a gente colocou na resolução do CNSP, a 381, né, está nas disposições finais, essa questão da coordenação entre os órgãos, né? Caso haja realmente um projeto que envolva a competência de cada um deles, né? Isso foi até conversado no CNSP, né? O CNSP tem representantes da CVM e do Banco Central. Inclusive, uma proposta inicial nossa de comissão do Sandbox era colocar o Banco Central e a CVM também lá na comissão. Enfim, acabou não prosperando essa nossa sugestão. Mas realmente é um desafio, Vanessa, essa questão até porque eu já havia dito, acho que em outro evento do Lab, né? A forma como o Estado está organizado acaba direcionando a forma como a gente pensa, né? Então a gente pensa segmentado, porque o Estado está segmentado. E o empreendedor ele não tem que pensar dessa forma, muito pelo contrário. E aí o Estado não pode ser um obstáculo pela sua forma de organização para um projeto de empreendedorismo e por aí vai, né? Para uma atividade econômica. Então, isso realmente, esse talvez seja um exemplo clássico, né? De que a organização do Estado pode atrapalhar um determinado desenvolvimento de um produto que seja realmente inovador, porque abarque aí mercado de capitais, mercado de seguros e mercado financeiro, né? Mas, enfim, é realmente um desafio. É difícil, não tenho muita resposta. Acho que só chegando um exemplo para a gente ver o que vai acontecer. Ok, Matheus, qual a sua opinião? Então, a ideia é que na regulamentação do Conselho e do Banco Central exista um dispositivo comentando também, acho que como todas as outras, que vai ter vai ser criado um mecanismo de coordenação, né, entre os reguladores que possuem sandbox regulatório. E aí, eu também compartilho da mesma opinião do Vasco. A gente também enxerga maior sinergia Banco Central e CVM, que aconteçam projetos com que empresas que queiram tocar um projeto que pode cair numa zona cinzenta ali, Banco Central, CVM. E aí, nesse caso, o que tem se discutido, enquanto tiver aberto, por exemplo, o sandbox, um regulador entra em contato com o outro, um projeto, ele entra, por exemplo, para a CVM analisa ele e ela identifica que, opa, peraí, eu acho que aqui tem alguma coisa que tem a ver com o Banco Central, ou com que esteja na esfera de competência do Banco Central ou do CMNE. E aí existe um contato, né, entre os reguladores para tentar ver se há interesse também do lado do Banco Central. Porque o que acontece é que vai ter que ter uma conjunção de interesses aí nesse caso. Os dois, porque assim, a gente vai ter que, se tiver uma quantidade de projetos superior ao número de vagas, a gente vai ter que selecionar, classificar e selecionar. Então, pode ser que um projeto seja muito importante para a CVM,
mas para o Banco Central não seja tanto. Mas aí a gente vai ter que se conversar, a CVM fala, olha, é muito importante isso daqui para a gente. Aí a gente pode ser que a gente consiga encaixar, ou quem sabe abrir uma exceção para permitir que aquele entre a mais. Então, tudo isso, a questão principal, acho que não tem uma resposta bem clara, mas acho que a gente vai ter que ter muita conversa. Vai ter que haver muita conversa entre os reguladores. E uma coisa é que, se um projeto tem vai estar no limbo ali entre dois ou até mais reguladores, a gente ele vai ter que, pelo menos e aí, de novo, assim, é uma visão minha, eu não estou falando em nome do Banco Central, assim, né, então é uma visão pessoal, mas dificilmente esse projeto ele vai ter que necessariamente estar em todos os sandboxes, pelo menos em todos os sandboxes que o projeto estiver atuando ali, né, na esfera de competência daquelas instituições, porque o fato dele estar no sandbox, dele fazer parte do sandbox do Banco Central, ou da CVM, ou da SUSEP, implica que ele está dentro daquele arcabouço regulatório mais simplificado, de normas específicas. Se ele não estiver ali dentro, vai se aplicar as regras normais para ele, e isso daí pode inviabilizar a experiência. Então, a ideia é que ele realmente, se ele quiser prestar, por exemplo, CVM, Banco Central, ele vai ter que estar dentro dos dois sandboxes. É claro que pode haver um mecanismo de facilitação para que ele já provê um monte de dados, por exemplo, para a CVM, pode ser que haja um compartilhamento mais simples desses dados entre os reguladores. Mas, de qualquer maneira, é difícil evitar que se ele quer prestar um serviço que esteja dentro da área de competência dos dois reguladores, é muito difícil que ele não esteja nos dois sandboxes. Acho que é basicamente isso. Isso aí me preocupa um pouco, porque os processos são diferentes e não necessariamente na mesma época. Mas a gente está aguardando essa possibilidade. Eu acho que as empresas as startups estão muito interessadas no sandbox, né? Acho que muitas startups vêm acompanhando o mercado de sandbox lá fora, então isso são temas que são, enfim, está todo mundo querendo saber como é que vai funcionar. Antes de eu fazer uma pergunta para o Caio, eu queria fazer uma pergunta com relação ao assunto que está todo mundo questionando, acho que é um assunto que está em voga, que é sobre as criptos, né? Então, hoje a gente fala, o mercado de cripto tem crescido muito no mundo todo, né? Enfim, no Brasil, inclusive, com uma aceleração grande, embora ainda não seja um mercado com volume muito grande. Mas a sensação que a gente tem é que, dado o momento, a CVM entende que o assunto não é com ela, outro momento a gente entende que o Banco Central acha que também não é com ele. Será que o sandbox vai fazer esse assunto ficar ser mais discutido? A gente tem, eu acho que é um mercado que no fundo, o mercado de cripto é um mercado que está louco para ser regulado de alguma forma, né? Hoje a gente tem dificuldades e tem concentrado a sensação que as pessoas têm que é lavagem de dinheiro, então é uma preocupação dessas empresas que tem algum business relacionados a cripto, que tem algum tipo de alguém para chancelar a questão da cripto. O que você, acho que, já que você está em tela, Matheus, o que você tem a dizer sobre esse assunto? Como é que o Banco Central tem visto esse assunto lá? Essa é uma pergunta boa, mas ela é um tanto complexa. O que acontece? Hoje, o Banco Central ele tem 2 comunicados que ele soltou no passado. Não sei se eu vou saber de cabeça aqui, acho que um deles, o mais recente, é o 31379. Talvez seja esse o número, teria que confirmar aqui. Mas esse comunicado, ele foi publicado ali naquela época que estava um boom no preço do Bitcoin e de todos os outros ativos virtuais. E ele
na verdade, ele falava basicamente que trazia assim, falando para os investidores tomarem cuidado, porque tratava-se de um mercado extremamente novo e que havia, naquele mercado, os ativos ali, eles oscilam, o preço oscila demais, então havia muita fraude também, ainda há, mas assim, naquela época ali como estava muito naquele crescimento ali, estavam surgindo muitos projetos sobre aquilo. Então, houve a publicação desse comunicado. A CVM também soltou, acho que até o Vasco pode falar melhor, mas soltou principalmente com relação aos ICOs. Depois tiveram algumas comunicações também com relação à questão de investimento em fundos de investimento relacionados aos ativos virtuais. O problema principal na questão do sandbox é um dos critérios que eu falei para a entrada do projeto. Estar dentro da esfera de competência regulatória do Conselho Monetário Nacional ou do Banco Central do Brasil. Até o Congresso Nacional se decidir, tomar uma decisão, aprovar uma lei falando que determinada instituição vai ficar com a incumbência de regular aquele mercado, não tem muito que a gente possa fazer. É uma questão que está acima no caso do Banco Central ou do CMNE. O Banco Central ou o CMNE, eles não têm hoje a competência regulatória para tratar de criptoativo ou de ativo virtual. Eu tenho usado mais essa terminologia de ativo virtual, que é mais alinhada com o que o GAFI, né, fala na questão o organismo internacional que produz os padrões, né, de prevenção de combate à lavagem de dinheiro, né, e financiamento do terrorismo. Então, por exemplo, você pega o mercado de câmbio. O mercado de câmbio, ele é regulado hoje pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central. Então, alguma solução envolvendo cripto e no âmbito ali do mercado de câmbio, é possível que isso seja trazido para o âmbito do sandbox. Agora, só cripto, por exemplo, uma empresa que quer simplesmente uma exchange de cripto, isso não está na esfera de competência do Banco Central ou do CMNE. Então, é aí que mora o problema. Então, essas aí... Você está muda, Vanessa? Ai, desculpa. Essas, então, vão levar a bomba do Banco Central. Não vão conseguir participar do sandbox. Vasco, o que você tem para falar para a gente sobre esse assunto? Você mencionou, inclusive, alguns modelos de algumas consultas a respeito de criptoativos. O que a CVM e você tem a dizer sobre o tema? Falando de criptoativos, e não especificamente de Bitcoin ou de outras moedas, no âmbito da CVM, a nossa competência está muito bem definida e ela está muito alinhada, por exemplo, com o mercado norte-americano. Na verdade, basicamente o conceito de valor imobiliário no Brasil, ao longo dos anos, se aproximou cada vez mais do conceito de securities. E aí, uma coisa que você, evidentemente, quem acompanha o mercado sabe, mas eu vou falar aqui para quem está acompanhando, o Jay Clayton, que é o chairman da CVM americana, o SSC, na semana passada, numa fala junto com outro órgão, ele mencionou que imagina, no futuro, todas as ações das companhias poderão ser tokens, security tokens. Então, assim, essa foi uma declaração dele. E lá, depois que você vai na declaração com mais detalhe, ele disse exatamente o que se aplica à CVM também, é que a eventual competência da SEC vai ser analisada caso a caso, porque dependendo da estrutura, pode ser sim um investimento de mercado de capitais, né? Então, nós temos casos aí que eu não vou citar, embora sejam públicos, em que a arbitragem, alegadamente arbitragem, né, de criptomoedas ou moedas virtuais em outros países, gerando uma possibilidade de retorno para os investidores brasileiros, a CVM entendeu e atuou
dizendo que aquilo ali era um contrato de investimento coletivo. Então, a gente já vai aplicar, provavelmente, a não ser que seja um derivativo, o Howey Test, que é o que a CVM consagrou lá de 1946, né, do mercado americano, onde a nossa norma de contrato de investimento coletivo, a previsão, ela basicamente se alinha bem à norma americana. Então, acho que não há dúvida que esse tema pode entrar. Pode entrar também pelo lado dos ativos, de ser reconhecido como um ativo financeiro, mesmo que não seja o valor mobiliário. Então, os fundos vão ter na carteira, como foi mencionado aqui, a CVM já permite que fundos multimercado possam ter uma parte lá fora, enfim, investimentos em criptoativos, incluindo aqueles que não são valores mobiliários. Há uma discussão no Brasil, e aí volto a dizer que, falando enquanto Vasco aqui, não necessariamente é a opinião da CVM, é como esse ativo no Brasil, como é que é a custódia dele, como é que, assim, para que isso possa ser, talvez ter um tratamento mais ainda amplo. E aí eu vou dizer como é que a gente está atuando. De fato, tem um trabalho muito grande lá no Lab, lá na frente de trabalho, que você, acho que não sei se chegou a acompanhar, do GT, para discutir um protótipo conceitual de de uma oferta de security token no Brasil. A gente está fazendo isso independentemente do que vai vir no sandbox. Se o sandbox da CVM receber um STO para analisar, ótimo. Mas, enfim, pode não receber, porque muita gente disse que vai fazer, e a verdade é que o mercado não trouxe para a CVM, assim, concretamente. Eu participei de várias reuniões com propostas na mesa, com ideias, mas ninguém trouxe um pedido de registro que eu saiba com os pedidos de dispensa. Então, muita gente diz, não, estou esperando o sandbox. Vamos ver, mas a gente não está esperando isso, e tem lá o projeto, a gente apresentou essa semana, o grupo está trabalhando em discussão com várias entidades, com o mundo cripto, para usar essa expressão, a fim de encontrar uma solução, porque na minha opinião, é um movimento inevitável para o mercado de capitais, e é fundamental. Então é necessário ser feito com diálogo, com discussão, com segurança. Como é que vai ser a custódia? Como é que vai ser a liquidação? Então, assim, a CVM tem atuado realmente para promover inovação, sem abrir mão da proteção, sem aquilo tudo, né? E esse está em linha com uma orientação europeia, inclusive da ESMA e também das outras autoridades, de que os reguladores podem ser innovation facilitators. Então, acho que ainda reforçou esse esforço. Então, aquilo que, independentemente do nome que se der, é um criptoativo, tem que analisar o caso e trazer para a CVM. Se tiver dúvida, traz para a CVM, que a CVM vai analisar, é melhor do que receber uma stop order. Porque se a gente detectar e for valor mobiliário, o caminho da CVM é primeiro a falar, não interrompeu, vai para o stop order e aí para o processo sancionador. Isso não quer dizer que a gente seja contra a inovação, pelo contrário. Na verdade, ao fazer assim, a gente está protegendo a inovação. A inovação que atua dentro do mercado de capitais precisa estar em linha com o regulador, até para a segurança do investidor e para o próprio sucesso do mercado. Vamos lembrar, desculpa, estou falando muito, né? Mas vamos lembrar das plataformas de crowdfunding. Quando procuraram a CVM isoladamente, a CVM falou, se junta aí, faz uma associação. A discussão aconteceu, tem um mercado regulado, talvez algumas ofertas em cripto, né, no ano que vem. Então, um mercado regulado sim, um fator que pode ajudar o desenvolvimento, sem dúvida. Agora, o que não é mercado de capitais não vai ser a CVM. Esse coitado está sem pai nem mãe. As criptos estão abandonadas. Mas nem nos Estados Unidos, nem a SEC regula, né? Então, a gente está alinhado com eles, pelo menos. Sem dúvida. Não, eu estou brincando, é óbvio que a gente está sempre querendo que tenha alguma coisa para o tema, né? Caio, eu queria te perguntar e te pedir, na verdade, mais do que até te perguntar, que as empresas que estão entrando no sandbox, uma das coisas que elas mais querem é participar do sandbox, amadurecer, e num próximo estágio, no próximo passo, é ter um investimento ter investidores nessas empresas, né? Então,
você até mencionou uma checklist, desses pontos. Quais seriam, assim, sei lá, 2, 3 pontos mais importantes que uma dessas empresas de sandbox poderia usar para conquistar esse mercado, para chegar, para ter uma capacidade melhor para o regulador, para poder enxergar o business melhor? Legal. Então, como eu mencionei, a gente começou como um GT, né, um grupo de trabalho dentro do IBGC, e viramos uma comissão permanente. Hoje existe uma comissão permanente dentro do IBGC, que é exatamente essa comissão de startups e scale-ups. Tem 20 pessoas participando, inclusive a Vanessa faz parte. É um borbulhar de ideias que surgem dali. Em relação a essa sua pergunta, Vanessa, é muito legal, porque eu acho que pode até ajudar um pouco essa supervisão, se vocês me permitem, do Bacen, da SUSEP e da CVM, dentro desse monitoramento do sandbox. Porque quando a gente olha esse negócio de startups, eu costumo dizer que é um people business. Então, parte da questão passa exatamente por entender se as pessoas que estão dentro dessas organizações, dessas startups, scale-ups, se estão alinhadas. E alinhamento entre os sócios, né, se eles realmente estão bem alinhados, com a visão de longo prazo, e também com as pessoas que vão fazer parte, as pessoas chaves que fazem parte dessas organizações. Isso passa por participação societária dentro de forma saudável, percentuais societários saudáveis dentro das startups. Também faz parte pensar em stock option, pensar em planos de vesting e cliff, que aí já não vou entrar muito nesse detalhe, mas planos de retenção, atração e retenção de talentos. Porque, assumindo que isso é um negócio de pessoas, por mais inovadora que seja a tecnologia, se as pessoas que estão ali tocando o negócio e precisam ser atraídas também para o negócio, para perenizar e para crescer esse negócio, não estiverem alinhadas, isso sem dúvida nenhuma vai dar um problema. Outra coisa importante também passa pela questão da propriedade intelectual. Onde é que está essa propriedade intelectual? A propriedade intelectual está na pessoa física ou já está dentro da pessoa jurídica? Isso é uma das principais discussões que a startup tem que ter quando ainda é no terreno de ideias, mas muitas delas deixam essa questão de propriedade intelectual, ou quando no caso de programas, são direitos autorais. Como é que você olha isso? Não tem patente, mas você tem direito autoral. Então, essa questão parece simples, porém, quando a gente olha na perenização e crescimento de negócios, de startup, isso é fundamental. Inclusive, nesse monitoramento, já fica aqui o convite para a Bacen, CVM e SUSEP, até para essa interação lá com a nossa comissão de startups do IBGC, exatamente por conta dessas questões que são intangíveis, né? Esse negócio são negócios intangíveis que extrapolam muitas vezes a própria caixinha de um eventual sandbox. Tem uma série de questões aí, além da inovação, que, como você bem perguntou, Vanessa, precisam para perenizar um negócio que depende de pessoas. Então, essa questão de alinhamento de interesses é fundamental para o sucesso de uma startup, por exemplo. A gente não tem muito tempo, mas eu vou fazer uma pergunta para o Eduardo, que se ele puder responder em 2 minutos. Então, hoje o setor securitário do Brasil, ele tem um crescimento, né? A gente percebe que o brasileiro até então não tinha o hábito de fazer seguros. Isso tem mudado muito, a gente percebe pelo próprio business que tem mudado. O que o sandbox, as empresas de sandbox podem contribuir não só para aumentar o mercado securitário, mas também para trazer esse mercado para um público de menor renda, de um público que até então não é atendido por esse mercado? Obrigado, Vanessa, pela pergunta.
Eu acho que o Sandbox, a gente tem certeza que o Sandbox tem uma contribuição marcante nisso. Tá? Alguns dos projetos que foram submetidos tratam explicitamente de seguros inclusivos. Tá? Então, quando a gente trata de simplificação na contratação, linguagem mais clara, parâmetros para contratação e pagamento de benefícios, isso tudo atende a esse nosso interesse de inclusividade, de seguros inclusivos. Tá? Então, assim, inclusive nesse ambiente, né, que é o Sandbox, que é um ambiente de teste, realmente é para essas soluções serem testadas, né, e verificar aquelas que funcionam e que não funcionam tão bem. A nossa expectativa é que esses modelos de negócio também virem depois benchmarks para o próprio mercado tradicional. Algumas já estão se movimentando nesse sentido, tá? As seguradoras chamadas tradicionais, mas isso vira também um benchmark para a operação dos chamados seguros aí tradicionais. Tá? Então, nossa expectativa é exatamente nesse sentido que você perguntou, tá? De realmente essas empresas atenderem o público hoje não atendido pelas sociedades seguradoras, com esse modelo de negócio que a gente espera que reduza custos. Acho que a introdução do Pix também, os meios de pagamento vão ser barateados, né? Como é que você vai falar de um seguro de baixo valor com a emissão de boleto bancário? Né? Um prêmio de R$5 emitindo boleto, esquece. Não é sustentável. Então, se a gente começar a introduzir essas novas formas esses meios de pagamento, esses meios de transferência, a tendência é que barateie lá na ponta, e aí, barateando na ponta, a gente aumenta a penetração, né? Que é o nosso objetivo final, aumentar a cobertura e a penetração do seguro no país. Obrigada. Eu agradeço a todos vocês. Eu vou dar 20 segundos para cada um fazer considerações finais, que a gente está estourando o tempo, se vocês, por favor. Eduardo, já que você está em tela, se puder começar. Obrigado, viu, Vanessa? Agradeço novamente a participação aqui no evento. A SUSEP está sempre à disposição para conversar sobre esse e outros assuntos. Tá? A SUSEP está no processo de revisão de muita coisa no mercado de seguros. Muita coisa tem sido entregue aí nos últimos 1 ano e meio, 18 meses. E a gente está construindo muitas bases para que esse marco de introdução de novas tecnologias seja possível e realmente atinja o mercado como um todo. Tá? Isso tudo tem sido trabalhado com muito cuidado e muitos resultados têm sido entregues aí pela SUSEP. Obrigado aí novamente e coloco a autarquia à disposição sempre. Obrigada. Matheus. Bom, gostaria, assim como o Eduardo, de agradecer de novo pelo convite, pela participação. As discussões foram muito interessantes. E reforçar essa ideia de que o Banco Central ele está extremamente aberto à inovação. Acho que isso tem ficado bem claro, né, com esses últimos projetos aí nos últimos meses aí que a gente tem que têm sido publicados, né, o Open Banking e o Pix, e esperamos que muito em breve o Sandbox também saia. E é isso, assim, me colocar à disposição. Eu não posso falar em nome do Banco Central que eu me coloco, porque eu não estou ali, né, na diretoria, assim como meus colegas hoje aqui do evento, mas tenho certeza que o Banco Central também está à disposição para poder conversar sobre esses temas relacionados à inovação, mas também todos os temas de competência ali do Banco Central e no que for competente, assim, do Conselho Monetário também. Obrigado. Obrigada, Matheus. Caio, se você puder falar agora, eu vou deixar o Vasco por último, que ele faz as considerações finais. Obrigado, Vanessa, obrigado, pessoal, obrigado quem nos assistiu. O recado que eu quero deixar é o seguinte: governança corporativa não é só para grandes empresas. Governança corporativa, sim, é para startup desde o comecinho da ideia, e isso serve exatamente para mitigar risco, reduzir mortalidade, criar valor e aumentar a liquidez. Logo, isso vai ao encontro aí do Sandbox ao exatamente promover uma evolução do nosso mercado. Tá? Então, acho que isso aí pode ser muito benéfico para a gente ter um ambiente bastante saudável a partir do momento que essas startups que querem crescer de forma acelerada vão buscar exatamente governança corporativa. Obrigado mais uma vez.
Obrigada, Caio. Vasco, eu passo a palavra para você. Espero que você faça o nosso encerramento aqui como quem traz todo esse trabalho e essa semana tão rica para o Brasil. Muito obrigado. Eu também me junto aqui nos agradecimentos. Penso que o evento deixou claro, para além dos comentários e das informações, até agradeço o Eduardo Fraga aqui por trazer em primeira mão, né, tantas informações que são úteis para a gente. A gente recebeu aqui o e-mail da SUSEP, já falando um pouco aqui internamente na CVM, e eu agradeço por compartilhar aí, trazer em primeira mão um tema de... A gente está aprendendo muito com a SUSEP, porque está sendo realmente o trailblazer aí no Sandbox. E vamos bater muito na porta de vocês, sem dúvida, como já temos feito. E também ao Banco Central pela participação. Mas eu penso que o evento deu assim, uma ampla transparência a esse compromisso dos reguladores trabalharem de forma conjunta. Estamos trabalhando todos, não sou porta-voz de nenhum deles aqui, mas eu acho que, sendo meio evidente, mas eu acho que vale a pena falar as coisas evidentes, estamos trabalhando pelo país, né? Essa é uma temática estratégica para o país. O país tem mais de 40% das fintechs da América Latina. Temos que ser um hub na região. Sim, é a nossa vocação, e aquilo que depender dos reguladores, me parece que está sendo feito com bastante empenho, enfim. Mas não posso deixar de citar também, desconhecer aqui, você já tinha me falado da iniciativa do IBGC, enfim, essa discussão com as associações, ela é fundamental, com o mercado, a BFintech. O mercado é um co-construtor dessas soluções para o país. Ninguém consegue fazer sozinho, não vai ser só o regulador criar a melhor regulação do planeta se não aparecer ninguém, né? Depois para usar. Então, a gente tem que construir de forma conjunta e levando em consideração todos os interesses. Esse movimento está acontecendo no país e é com muita satisfação. Eu acho que é uma oportunidade única, pelo menos falo aqui agora por mim, ter o privilégio de participar desse momento no país, que é um momento muito difícil, né? Um momento com tantos desafios. Mas eu lembro sempre de um presidente da CVM que dizia, assim, vou citar aqui o Marcelo Trindade, num momento bem ruim ali de mercado, ele falou, olha, é nessas horas que está ruim que a gente constrói os bons momentos. Vamos continuar caminhando. Eu acho que os bons momentos do mercado de crescimento estão acontecendo e vão se materializar ainda mais em breve. Vamos aprender, vamos errar, talvez não acertemos todos o tom, porque estamos todos fazendo pela primeira vez, mas eu acho que esse impulso nessa direção é o que importa. E aí, eu também entendo aqui, por dever de justiça, Vanessa, agradecer a você aí, que é membro do Lab, de várias frentes. É a segunda vez que você bota todos os reguladores juntos aqui para conversar. Enfim, a gente gosta muito, então tomara que a gente tenha mais oportunidade de fazer esses diálogos. E eu queria também agradecer a você aí pela iniciativa todos os anos e sempre pensando claramente no melhor para o mercado, né, para o país. Muito obrigado a você. Obrigada a todos, obrigada às palavras que me foram cabidas. E a gente espera o próximo ano, então. Tchau, gente. Boa tarde. Muito obrigado.